A cidade de Betsaida era uma cidade muito importante naquela época. A cidade de Betsaida era uma cidade ao qual era o centro dos comércios na região ali entre o mar da Galileia. A cidade de Betsaida era uma cidade muito importante naqueles tempos, porque além dela adquirir bastante peixe pela sua pescaria, ela também era uma cidade ao qual ela tinha muito lucros a respeito dos comerciantes que iam naquela cidade. A cidade de Betsaida, ela ficou famosa, ela ficou reconhecida por alguns milagres que Jesus ele tem feito naquele tempo. Notemos que a região da onde fica a cidade de Betsaida ficava localizada às margens do rio, do mar da Galileia. O ponto principal em que a cidade ficou bastante reconhecida foi pelos feitos que Jesus ele tem feito nessa cidade. O primeiro ponto, Jesus ele multiplica os pães e os peixes. E sobre aquela cidade, Jesus ele sacia a fome de mais de 5.000 pessoas. Notamos que um dos maiores feitos que Jesus ele tem feito, da multiplicação dos pães, em saciar a fome daquelas pessoas que ali ouviam a voz de Jesus, ela ficou reconhecida por esse fator. O segundo fator em que Betsaida ela ficou reconhecida foi a cura do cego, ao qual nós vamos aqui desfrutar desse lindo e maravilhosos versículos. Essa cidade também ela é famosa porque 3 pessoas, 3 discípulos vieram dessa cidade, eram a sua cidade natal. Primeiro, Pedro ele veio dessa cidade. Segundo, Felipe veio dessa cidade. Terceiro, André, ele veio dessa cidade. Observa, um dos maiores pescadores saiu dessa cidade. Então Betsaida não é uma cidade comum. Betsaida não é qualquer cidade. Betsaida, ela não é qualquer ambiente. Betsaida, ela é um dos lugares que principiou grandes milagres de Jesus na sua trajetória. Mas um ponto crucial dessa cidade é que elas desfrutaram dos milagres de Jesus. Elas desfrutaram, Ju, aumenta meu microfone por favor. Desfrutaram das maravilhas que Jesus ele tem feito. Essa cidade, ela ouviu as palavras de Jesus ser pronunciada ali naquele ambiente. Mas uma coisa, Bispa Sheila, que essa cidade não tinha, que essa cidade ela nunca reconheceu, Jesus foi acerca de se transformar e se arrepender dos seus pecados. Observa, Betsaida, ela desfrutou das maravilhas de Jesus. Betsaida, ela desfrutou das palavras e das pregações de Jesus. Mas uma coisa em que Betsaida, ela pecava, é que ela era uma cidade incrédula. Pessoas que desfrutaram dos bens que Jesus ele tem feito, mas nunca foi capaz de retroceder e nem sequer de almejar e ter a palavra de Jesus como base de vida sobre a sua vida. A cidade de Betsaida era uma cidade incrédula. Não é diferente nos dias de hoje, não é diferente nos dias atuais. Tem pessoas que querem a bênção, mas não conseguem se submeter ao dono da bênção. Tem pessoas que ela quer que Jesus opere na sua família, Mari, mas ela não consegue se submeter às palavras e ordenança que Jesus ele tem estabelecido sobre a sua igreja. São pessoas que querem o que Deus tem para oferecer, mas não conseguem se submeter às vontades e aos princípios bíblicos que Jesus ele tem deixado para a sua igreja, que é a sua palavra. O
Os capítulos anteriores, Jesus, ele amaldiçoa Betsaida. Ele diz: maldita és tu, Betsaida, cidade incrédula. Jesus, ele adentrou nessa cidade. Jesus operou nessa cidade. Jesus saciou fome de pessoas, mas as pessoas não se submeteram à palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão ouvindo essa palavra, amados? Jesus, ele faz grandes maravilhas, Bispa Sheila, nessa cidade. Jesus opera maravilhas nesses lugares, mas o povo, ele tinha um defeito: coração incrédulo. O coração dessas pessoas não eram transformadas. Essas pessoas, ela não se arrependia dos seus feitos. Detalhe: por que essa cidade era uma cidade incrédula? Porque não lhes faltava nada. Era uma cidade que tinha tudo. Era uma cidade que era bem financeiramente. Mas tem pessoas que acham que só porque tem dinheiro, acha que não precisa de Jesus. Está enganado. Tem pessoas que têm grandes famílias, vida boa, e acha que não depende de Jesus para nada. Pessoas que têm os seus bens, pessoas que têm dinheiro como seu Deus, mas naquele grande dia, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O dinheiro não é o seu bem, não é o seu Deus. O dinheiro é a consequência de um coração que teme a Jesus. A sua fé não está baseada naquilo que você tem. A sua fé está baseada sobre aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Alguém está ouvindo essa mensagem? E tem pessoas, Mari, que acham que o seu dinheiro, ele tem no dinheiro, ou tem no bens, ou tem no riqueza, ele não precisa de nada. Está enganado. Precisamos de Jesus a todo tempo. Dormi, acordei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Sabe esse ar que você respira? Ninguém te ensinou como respirar, bispa. Ninguém nos ensinou a respirar. Te ensinaram a andar, a comer, a falar, a estudar, mas a respirar, o fôlego de vida é dom divino de Deus. Se você acordou, está aqui nessa noite, foi porque Deus, aleluia, olhou para você e falou: hoje eu vou dar mais uma oportunidade para Ele exaltar e glorificar o meu nome. Se eu fosse você, eu já estava adorando, eu já estava glorificando, eu já estava exaltando a Deus. O fôlego de vida não é seu. O ar que você respira não é mérito seu, é mérito de Deus. Finalizando a minha introdução, amados, Jesus agora está em caminho de Betsaida. Jesus, ele prega, Jesus, ele fala a respeito do fermento dos fariseus, sobre o fermento de Herodes. Jesus, ele vem ali falando dos seus sermões. E Jesus, ele vai a caminho de Betsaida. É uma cidade incrédula, mas Jesus precisava resgatar uma vida que estava naquele ambiente. Quando Jesus, ele vai para Betsaida, Jesus, ele adentra sobre os portões de Betsaida. E Jesus, chegando no ambiente, a Bíblia diz que uns rapazes trazem um cego até Jesus e pedem: Jesus, toque nesse cego. Detalhe: Jesus, ele chega no ambiente. Antes de Jesus chegar, Betsaida era a mesma,
Antes de Jesus chegar, Betsaida ela tinha os seus afazeres, mas quando Jesus ele chega, preste atenção, algo diferente começa a acontecer. Porque aonde Jesus ele chega, algo diferente tem que acontecer. O ambiente em que Jesus ele habita ou está, se ambiente de morte, tem que se tornar vida. Eu acho que você não está entendendo essa mensagem. Quando Jesus ele chega, o casamento tem que mudar. Quando Jesus ele chega, o ministério tem que mudar. Quando Jesus ele chega, a família tem que mudar. Quando Jesus ele chega, aquele que não tinha saúde vai transportar saúde, porque Jesus é aquele que transforma a sua vida. Jesus é aquele que transforma a sua história. Deixa eu ver quem está nesse culto. Jesus, ele é mestre de mudar história. Jesus ele é mestre em transformar pessoas que estão cativas para pessoas que são livres e libertos. Sabe o que Deus está falando? Se a sua limitação é as drogas, Ele é suficiente para você. Se a sua limitação é o álcool, Ele é suficiente para você. Se a sua limitação é mulheres, é homem, Ele veio para transformar a sua história. Diga para o irmão que tem o seu lado, diga para ele: Jesus, ele é mestre em mudar história. Diga novamente: Jesus é mestre em mudar história. Se eu fosse você, eu já dava glória a Deus. Aonde Jesus ele chega, o ambiente tem que mudar. Quando Jesus ele chega, apóstolo Hélio, em Betsaida, Jesus é famoso. A fama de Jesus corria por toda a Galileia. E quando Jesus ele chega nesse ambiente, uns rapazes traz para Jesus um cego. E ele diz: Jesus, toca nele, Jesus. A Bíblia diz: e rogando os amigos dele, pediram para Jesus que lhe tocasse. Jesus não só toca no homem, Jesus pega ele pela mão e começa a passear pela Jesus pega na mão do cego e começa a passear pela cidade, leva ele para fora, e o cego agora começa a ser ali curado por Jesus. Detalhe: o cego, por ser cego naquela época, ele era desprezado. Por ser cego, ele foi rejeitado pela sua família. Segundo a tradição daquela época, se o filho nascesse com alguma deficiência, os pais poderiam expulsá-lo de casa. Esse cego ele era rejeitado pela família, rejeitado nas ruas, rejeitado aonde andava. Ele não tinha nada de condições financeiras, ele não tinha uma casa para se hospedar, mas ele tinha uma coisa, Bispa Sheila, que muitos não têm no dia de hoje. Diga: o que, pregador? Diga novamente: o que, pregador? Amigos que te conduzia ao propósito. Ele tinha amigos que lhe apresentou a Jesus. Ele não tinha nada, mas ele tinha grandes amigos. Sabe o que Jesus está falando? Grandes amigos te conduz para grandes propósitos. Anda com pessoa que te leva para Deus. Anda com pessoa que te leva para o propósito. Anda com pessoa que te mostra o trajeto que é Cristo Jesus. Esse homem ele não tinha nada de condições financeiras, mas ele tinha uma coisa:
que eu aprendo com ele: amigos que conduziam ele para o propósito. Porque grandes amigos te conduzem a grandes propósitos, mas amigos falsos te conduzem a buracos, sem fundo. Quer destruir a sua vida? Anda com pessoas que não temem ao Senhor. Quer destruir com seu casamento? Anda com pessoas, aleluia, que só te conduza para o buraco. Sabe o que Deus está falando? Amigo que é amigo, te conduz a Cristo Jesus. Eu tive grandes amigos, mas quando eu olhei no espelho, eu já estava viciado no mundo das drogas. Eu tinha amigos antes de conhecer Jesus. Quando eu olhei no espelho, eu já estava traficando e vendendo drogas. Eu tinha amigos, Mari, e quando eu olhava no meio das madrugadas, virado, cheio de droga, cheio de bebida. Mas quando eu levantei a mão para Cristo Jesus, Ele me apresentou amigos do reino que me levava para o propósito. Você quer edificar a sua casa, quer edificar a sua família, quer andar segundo os caminhos de Deus? Tem amigos que te conduzem ao propósito. Amigos de verdade te conduz a orar. Eu vou repetir: amigos de verdade te conduz nas madrugadas para ter uma vida de oração. Sabe o que Deus está falando? Grandes amigos te conduz a grandes propósitos. Quando estão me ouvindo, diga amém. O cego não tinha nada financeiramente, mas ele tinha um algo que eu aprendo com ele, Mari: grandes amigos. Não é amigo de farra e nem de bebedice, e nem amigo que quando precisa liga para você. É amigos que mesmo precisando, ele levanta a mão e fala: eu estou com você até o fim. Amigos de verdade, bispa, são aqueles que está doente, precisando de ajuda, mas quando ele vê o necessitado, ele abre os braços, dá um abraço e fala: eu estou disposto a te ajudar. Porque as pessoas que servem a Jesus é assim: está doente por dentro, mas em vez de se sarar, muitas das vezes prefere ajudar um amigo que está do lado pior que ele. Amigos do mundo, quando ele está na lama, ele fala: eu não consigo nem ajudar a mim mesmo, como eu posso ajudar você? São pessoas que não estão no propósito de Deus. Esses homens agora conduzem esse cego até Jesus. Eles falam para Jesus: Jesus, toca nele. Jesus, de íntima compaixão, pega no braço desse homem e agora começa a conduzir esse homem. Sabe o que é isso? É um gesto de amor. Porque ninguém te amou como Jesus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sua mãe te ama, mas não como Cristo te amou. O seu marido, a sua esposa te ama, mas não como Cristo te amou. Você pode ter amigos que batem no seu ombro, no seu peito, e pode estar com você até o fim. Eu vou te dizer: o amor dele é corruptível, mas o amor de Deus, aleluia, é incondicional. O amor de Deus não está condicionado ao dinheiro, não. O amor de Deus não está condicionado à sua vida terrena. O amor de Deus está baseado no sacrifício de Jesus pela humanidade. Jesus agora começa a andar com esse homem. Jesus agora começa a levar ele para fora da aldeia. E quando Jesus ele vai e leva esse homem para fora da aldeia, Jesus, ele cospe no seu rosto. Jesus, ele toca no seu rosto.
Antes de Jesus operar um milagre, detalhe, houve um processo. Apóstolo Hélio, antes de Jesus curar esse cego, primeiro, teve que haver um processo. Amigos tinha que conduzir ele até Jesus. Jesus tinha que tirar ele de ambiente que não era para estar. Porque todas as vezes que nós estamos em ambiente que não é para estar, nós sempre morremos na fé. Mas quando nós temos amigos que nos conduzem ao propósito, Jesus é aquele que nos arranca de ambiente, aleluia, que não agrada a Deus, para conduzir ele para o propósito, que é a vida eterna e a saúde que você deseja. Existem ambientes que Deus ele não te quer lá. Para Jesus operar na sua vida, é necessário Ele te tirar de meios que não cabe Ele. O que limitava o agir de Deus sobre a vida daquele cego era o ambiente que ele estava. Porque Jesus, Ele pode, mas Ele não gosta de operar no ambiente de incredulidade. Ele pode, mas Ele não gosta de operar em ambiente de incredulidade. Para que Jesus operasse na vida desse homem, foi necessário um processo. Deus tirar ele de ambientes que não era para estar, para agora começar um propósito, aleluia, para ele começar a enxergar. O processo muitas das vezes é doloroso. O processo muitas das vezes é árduo. O processo muitas das vezes nos traz medo. Mas Jesus está com você nesse processo. Parece que não tem jeito, mas Jesus está com você nesse processo. Talvez você chora, você fala: meu Deus, eu não aguento mais esse processo. Meu Deus, quando que vai ter um fim? Jesus está falando: ao findar desse processo, a dupla honra vai chegar sobre a sua vida. O processo é humilhante porque Jesus ele cospe. O processo é doloroso porque ele estava em ambientes que não era para Jesus estar. O processo ele é árduo. Mas um detalhe nesse texto é que ele estava no processo, mas ele ouviu a voz de Jesus no processo. Você pode estar passando por luta, por dificuldade, mas todas as vezes que você abrir essa palavra, Deus ele vai te consolar. A palavra diz, aleluia, em Mateus capítulo de número 7, versículo de todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem prudente, ao qual edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, combateram-se os rios e ele permaneceu de pé. Sabe o que Deus está falando? Pode se levantar o capeta, pode se levantar a pombagira, pode se levantar a tranca-rua, maior é aquele que está com você, porque ele é fiel, ele é justo para cumprir a sua. Pode fazer macumba, pode colocar seu nome na encruzilhada, pode se levantar contra você, maior é aquele que está do seu lado. Não desista, não desanima, não olhe para trás, porque o processo é árduo, o processo é doloroso, o processo te faz chorar, mas Deus está com você. Diga para o irmão que está do seu lado, por gentileza, Deus, diga novamente, Deus está nesse processo com você. Esse processo, diga para ele, esse processo não é para te matar. Esse processo é para te fazer forte contra as astutas ciladas de Satanás contra a sua vida. Jesus agora começa a operar, eu vou correr. Jesus agora começa a operar um milagre. Jesus agora começa a operar grandes maravilhas. E detalhe, Jesus ele caminha com esse cego. Jesus ele conduz esse cego.
E esse cego deixou Jesus conduzir ele. Em meio às lutas, quem conduzia era Jesus. Em meio às dificuldades, quem conduzia era Jesus. Sabe o que é que Deus ele está falando? Deixa Deus conduzir o seu barco. Eu vou repetir. Sabe o que Deus está falando? Ei, filha, desacelera, acalma, deixa Deus conduzir o seu barco. Sabe por quê? Você está muito ansiosa. Deus, eu quero agora. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Está ansiosa, está estressada demais. Tu quer fazer as coisas segundo a tua vontade. Deus está falando: ei, acalma. Para, reflita, entrega os seus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. O mal da gente, meu apóstolo, é querer agora, é querer para já. Deus, eu quero um carro. Deus, transforma meu marido. Pai, transforma a minha casa. Senhor, abre a porta de emprego. Deus está falando: acalma. Acalma. Sabe o que é você deixar Deus conduzir? É falar igual o apóstolo Paulo: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem pessoa, Bispa Sheila, muito acelerada, muito acelerado. Tem pessoa com ansiedade muito alta, depressão, estresse. Deus está falando: esse processo não acaba por culpa sua. Porque em vez de você entregar o seu caminho ao Senhor, você quer fazer tudo, levar tudo nas costas, achando que é o super-homem, achando que é a Mulher Maravilha. Mas Deus está falando: seu super-herói não está na terra. O seu super-herói morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e vai te levar com ele para a eternidade. Acalma, sossega. O dono da sua trajetória é Cristo, não é você. Entrega para Ele e você vai ver Ele conduzir todo o rumo e todo o percurso da sua história. Eu vou acelerar. Esse homem decide agora deixar Jesus conduzir. Vai, conduz. Porque quem conduzia o seu caminho, Mari, eram homens. Ele queria ir para o banheiro, tinha que pessoas te guiar. Ele queria comer uma comida, tinha que pessoas guiar ele. Eram pessoas que eram vividas segundo a vontade dos homens. Mas chegou um certo momento que, em vez dele pegar na mão dos homens, ele soltou a mão dos homens e falou: Senhor, eu prefiro segurar nas suas mãos. Jesus pega na mão desse homem. Jesus começa a conduzir ele. Jesus agora começa a operar um milagre. Jesus ele cospe no olho desse homem. Jesus agora ele toca no rosto desse homem. E Jesus ele faz uma pergunta: isso aqui abalou a minha alma. Jesus chega para ele e fala: você vê alguma coisa? Isso daqui mexeu com as minhas estruturas. Pergunta: por que, pregador? Pergunta novamente: por que, pregador? Porque esse homem está levando uma bênção que ele não pediu. Esse homem está adquirindo aquilo que ele não almejou. Ele recebe o milagre sem querer. Ele conhece Jesus sem querer. Ele caminha Jesus sem pedir. Ele está operando o milagre nesse cego sem ele pedir o milagre. Me mostra na Bíblia esse cego pedindo: Jesus, cura-me. A Bíblia diz que foi os amigos que conduziu ele até Jesus. Ele passa pelo processo sem pedir a bênção. E ele passa por todo o processo sem ter um diálogo com Jesus. Sabe por que Jesus ele operou o primeiro milagre? Foram duas etapas, dois processos. Jesus ele cospe e toca,
E ele não vê claramente. Ele vê como se fosse vultos. Ele vê tudo embaraçado. E Jesus, ele pergunta para ele: você vê alguma coisa? Ele fala: Senhor, eu vejo os homens, mas eu vejo como árvores que andam. Sabe por que o processo na sua vida? Sabe por que tem bênçãos que só chega pela metade? Diga por que, pregador? Porque Jesus, ele só vai derramar a totalidade quando você dobrar os seus joelhos e começar a ter um diálogo com Jesus. Porque tem bênçãos, aleluia, que só é vindo sobre a sua vida através do diálogo com Jesus. Como que Jesus vai derramar a bênção, sendo que o homem não tem um diálogo com Jesus? Eu vou melhorar. Como que você quer que Deus ele restaure a sua casa, sendo que você é incapaz de dobrar o seu joelho no seu leito e orar a Deus? Eu vou melhorar isso aqui. Sabe o que Jesus ele disse? Mateus 6,6: quando você for orar, não é em público, entra no teu quarto, feche a tua porta, ora ao Pai em secreto. A sua casa, o seu quarto é altar de oração a Deus. Pessoas que não oram na sua casa não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Tem bênçãos que só é movida por oração. Tem bênçãos que só é movida pelo diálogo. A Bíblia diz em Efésios que as nossas bênçãos já foi liberada, elas já estão lá travadas nas regiões celestiais. E como que eu libero essas bênçãos, pregador? Orando. Como que eu, aleluia, libero essas bênçãos, pregador? Jejuando. Como que eu libero essas bênçãos, pregador? Se submetendo às vontades de Deus. Sabe por que a bênção ainda não chegou? Porque falta diálogo, falta comunicação, falta oração diante de Deus. Ana, ela passou uma vida frustrada. Eu vou melhorar isso aqui. Ana, ela só vivia uma vida depressiva. Toda vez que ela sentava na mesa, ela chorava. Toda vez que ela se encontrava com Penina, ela chorava. Todas as vezes que ela ia para a igreja, ela chorava. Todas as vezes que ela ia comer do sacrifício, o seu coração estava triste. Era uma pessoa que vivia uma vida de depressão. Por que, pregador? Ia para o templo, mas não orava. Ia para casa, mas não orava. Voltava de novo em ano e não orava. Mas chegou um certo momento que ela fez isso aqui, ó. Senhor, se você me der um filho varão, eu o entregarei no seu altar. Sabe o que Deus está falando? A oração é combustível para o crente andar nessa terra. Sabe por que tem bênçãos travadas? Sabe por que você não viveu a totalidade da promessa? Porque falta oração, falta diálogo, falta comunicação com o autor da sua vida. Quando ele decide comunicar com Jesus, Jesus ele só faz uma coisa: toca de novo. Quando Jesus ele toca de novo, Jesus ele fala assim: e aí, você vê? A Bíblia diz que ele via claramente e perfeitamente. E Jesus ele dá uma recomendação, e aqui eu vou finalizar. Jesus ele dá um único mandamento para esse cego. Jesus ele fala bem assim, ó: vai para a sua casa. Mari, ele tinha família, ele tinha filhos. Estou conjecturando.
Ele tinha uma família, ele tinha casa. Ele viveu todo o processo longe da sua casa, longe da sua família. Porque ambientes é assim. Quando você frequenta ambientes que não é para você estar, a primeira coisa que você perde é a sua família. A primeira coisa que acontece é a sua esposa não ter mais gosto em estar com você. Quando você vive em ambientes que não é para você estar, a sua vida, ela começa a declinar para trás e você não percebe. Quando você vai ver, você já está no buraco. Quando você vai ver, já perdeu a família, já perdeu os filhos. Deus está falando, volta para casa. Vou falar isso aqui. Só Jesus, Ele tem capacidade de restaurar a sua vida. Prova, pregador. Jesus diz, volta para a sua casa. Só Jesus pode restaurar casamentos e família. Só Jesus é capaz de fazer com que a esposa ame o marido e o marido ame a sua esposa. Só Jesus é capaz de fazer os filhos ter conectividade com seus pais. Só Deus, só Jesus pode restaurar casamentos. Filho, volta para sua casa. E qual é o mandamento, pregador? Não volte para a aldeia. Jesus, ele chega, filho, não volte para a aldeia. Sabe o que Deus ele está falando nessa noite? Não volta para o ambiente em que eu te tirei e te arranquei de lá. O mal dessa geração é quando a tempestade chega, quando a dificuldade bate na porta, ele lembra do ambiente em que Deus te tirou. Sabe o que Deus está falando? Abraão, não desce para o Egito, Abraão. Porque eu tenho uma terra, eu tenho um ambiente em que mana leite e mel. O mal dessa geração é aceitar Jesus, está nos seus propósitos, chega uma certa época do ano e volta para trás de onde Deus te tirou. Meu Deus, filho, não faça isso. Sabe por quê? O processo vai voltar tudo de novo. Vai viver igual o povo no Egito. Enquanto Jesus descia maná, eles eram crentes. Quando o maná cessava, eles eram incrédulos. Quando a água brotava da rocha, eles eram crentes. Quando a água cessava, eles eram incrédulos. E detalhe, o coração deles estava diante de Deus, mas as lembranças estavam no Egito. A Bíblia diz em Apocalipse, se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Sabe o que Deus está falando? Se você cochear em dois pensamentos, é eu que vou te rejeitar. Sabe o que é isso, meu apóstolo? É Deus tirando coisas de dentro do membro. Nós somos membro que forma o corpo de Cristo, ao qual Cristo é a cabeça. Quando Deus ele nos vomita, Deus ele está nos tirando do corpo que Cristo edificou. Filho, o foco é Cristo, o alvo é o céu. Não volte para o mesmo ambiente em que Deus te tirou. Eu vejo pessoas que outrora estão na igreja, com a vida ativa com Cristo, e no final ele retorna para trás. Sabe o que é isso? Você está crucificando Cristo novamente. O sacrifício na cruz está sendo vã para você. Deus ele tem coisas grandes para a sua vida. Não volte para trás de onde Deus te tirou. Não volte para o ambiente em que você orou. Deus, tira-me daqui.
você orou, você pediu, você falou para Deus te tirar dessa situação. Você derramou a lágrima para Deus te tirar. E hoje você quer voltar para trás. Coração incrédulo. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Cafarnaum. Porque você vai se ver com o Senhor. Cristo, Ele só morreu uma única vez. Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado é aqueles que não precisou ver milagres para acreditar no sacrifício da cruz. Porque tem gente, bispa, que é movido a milagre. Eu vou falar isso. Tem gente que é movido por revelação. Crente que é crente é movido pela palavra de Deus. Jesus, Ele disse: todo aquele que ouve, pratica, não é só ouvir, é semelhante ao homem prudente. Pessoas em que Deus se agrada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem prudente. Imprudente. Olha só o que Deus, Ele diz: Ele edificou a sua casa sobre a areia. É casa que não tem firmamento, toda hora cai, meu apóstolo. Toda hora em que a tempestade bate na sua casa, você cai. Por que, pregador? Porque ainda não creu na mensagem. Porque ainda não vive a mensagem. Jesus, Ele diz que grande vai ser a sua ruína, mas aquele que ouve e pratica, a casa se torna inabalável. É ouvir e praticar com o corpo. E aqui eu finalizo essa pregação. Vou concluir a minha mensagem com o último tópico. Deixa Deus ser o condutor da sua vida. Deixa Deus te conduzir. Aquele cego, ele só teve a sua oportunidade de voltar para a sua casa porque ele se permitiu ser guiado por Jesus. Porque ele decidiu agarrar nos braços de Jesus, bispa, e falar: eu creio no meu milagre. Eu creio que o Senhor é fiel para responder as minhas súplicas. Diga para o irmão que está do seu lado, eu vou finalizar, já fechei a Bíblia, já fechei o meu esboço. Diga para o irmão que está do seu lado, diga com fé: o alvo é Cristo, o foco é o céu. Diga novamente: o alvo é Cristo, o foco é o céu. O alvo é Cristo e o foco é o céu. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra. Você pode glorificar a Ele com os seus lábios. Você pode exaltar Ele nessa noite, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele foi quem morreu por você. O seu pai, a sua mãe pode desistir de você. Jesus é aquele que nunca vai te abandonar. Você pode aplaudir novamente Ele nessa noite? Amados, assim eu agradeço a minha oportunidade. Louvo a Deus. Amados, eu tenho que falar isso aqui. Tem pessoas que querem se reconciliar com Jesus? Vem aqui na frente, pode vir. Vem aqui na frente. Tem pessoas aqui que querem voltar para os caminhos de Deus, aceitar a Jesus? Vem aqui que nós vamos orar por você. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Sabe o que Deus está falando? Filho, filha, acalma o coração. Porque se você não entregar o seu barco para Jesus, o fardo vai se tornar pesado. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acalma, porque essa tempestade vai se cessar. Tem mais alguém aqui que quer voltar a Jesus? Edson, quer aceitar Jesus?
mais alguém aqui, amados? Vem aqui na frente. Bispa, prepara o louvor aqui enquanto a gente ora. Prepara o louvor. Amados, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, Ele é autossuficiente na sua vida. Aquele que tem Jesus, primeiro, ele é nova criatura. Segundo, ele tem um selo da promessa sobre a sua vida. E eu vou falar, bispa, carregamos o cheiro suave de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós carrega o cheiro suave de Jesus. Quando você vivia na vida do crime, no mundo, você cheirava pecado, cheira mal as narinas de Jesus. Mas quando a sua boca abre para clamar a Jesus, Deus, Ele no seu alto sublime trono fala: esse carrega as marcas de Jesus. Esse carrega o cheiro do sacrifício de Jesus. Deus hoje vai renovar a sua vida. Deus hoje Ele vai transformar a sua história. Deus hoje Ele vai edificar a sua família, a sua casa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Fique de pé. Levanta suas mãos para cá. Aleluia. Pode louvar, bispo. Glória a Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai. Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Nesse momento, ó Pai, nos encontramos diante da Tua presença. Senhor, eu te apresento agora o Gui nas suas mãos, Senhor. Eu apresento a Renata na sua mão, seu filho. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, derrama agora, Pai, e edifica uma estrutura sobre os seus pés, para que ele não venha tropeçar nos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, aquilo que travava, meu Deus, aquilo que fazia com que ele viesse a estar longe da tua presença, Deus, em nome de Jesus, purifica os pés, purifica a cabeça, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Josué, Pai, dá uma veste nova para o seu filho. Não é veste de vergonha, mas é veste de honra na tua presença. Pai, ilumina os caminhos, Pai, derrama das tuas bênçãos, ó Pai, sem limites, ó Pai, que ele venha viver segundo a sua vontade, ó Pai, que essa família, Senhor, venha ser canal de bênção para aqueles, ó Pai, que necessitam, que essa família, Senhor, venha ser, ó Pai, um testemunho vivo sobre essa terra. Pai, faça ele desfrutar daquilo que eles nunca imaginaram na tua presença. Pai, derrama tuas bênçãos sem limite, e assim, ó Pai, eu entrego ele nas tuas mãos, em nome de Jesus. Não é para impressionar. Abra a tua boca nessa noite e adora. Meu coração, abra a tua boca nessa noite e adora. E sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção. Ele é digno. Não é para impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo. Não é mais uma canção. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua história. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo preciso de ti. Diga para ele que você precisa. Preciso de ti. Diga para ele, abra sua boca. Preciso de ti. Mais do que tudo, essa não é diga só mais uma canção. Não é, oh Jesus, preciso de ti. Preciso de ti. Mais do que tudo. Desabafa hoje. Hoje é noite de desabafar. Não é mais uma canção. Fala, Senhor, eu preciso não de é ti. pra impressionar. Fala, Senhor, eu sou dependente de ti. Meu coração Pai, a minha casa é e sabe minha que família é é real quando eu digo. Deus, o curso da minha história está nas tuas mãos. Mais uma canção. Se entrega para não ele é nessa pra noite. impressionar a multidão. Ele está de braços abertos. Meu coração para te abraçar, suspira para te e consolar. sabes que é
Mais do que tudo, eu preciso do Senhor. Preciso de Ti. Precisamos de Ti, ó Pai. Preciso de Ti. O que seria de nós sem o Senhor? Preciso de Ti. O que seria de nós, ó Mais Pai, do que tudo, sem os Teus livramentos? Precisamos de Ti. aprendi a viver contente Nós aprendemos. em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado. Aprendemos, ó Pai, a Sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em Pode vir a mão banquete. da tempestade. Já estive entre amigos. Permaneceremos em Ti. Já fiz a tenda no meio da guerra, alimentando os caídos. Chamei escassez pelo nome. Sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem da fome. Já chorei muito também. Já chorei de tudo que eu preciso. De tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Mais do que tudo, eu preciso, Senhor. Preciso de Ti. Diga que você precisa dele. Preciso de Ti. Diga que você é dependente. Preciso de Ti. Mais do que tudo. Mais do que o ar que eu respiro. Mais que a próxima batida do meu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Eu declaro, te quero porque eu te amo. Mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. E eu declaro, te quero porque eu te amo. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Mais do que tudo, eu preciso, Senhor. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Mais do que tudo, nós precisamos do Senhor, aleluia. Nós precisamos da graça e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aplaude a Ele, glorifique a Ele nesta noite, em nome de Jesus.